tarde. Faz uma verde aí. Oi, Sassá, está aí. Olá, boa tarde, pessoal. Vamos escutar um pouquinho da América, pode continuar. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha que boa tarde, Everton querido, tudo bom? Rafa, já recebi sua solicitação, viu? Obrigada, Samanta, por estar aqui com a gente. Essa música do meu tempo, viu, Sassá? Vocês conseguem me ouvir bem? Essa música é dos meus tempos. Música maravilhosa. Tá aqui tocando ainda. É a música... Vai estar na nossa playlist, ainda não coloquei, mas vai estar na nossa playlist. América, Horse with No Name. Claro que é. Eu amo essa música. Aliás, essa playlist, olha, sei não, viu? Ela tem para todos os gostos mesmo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Muito boa tarde. Sim, quando eu deixo o meu microfone no som do computador, porque senão, meu querido Everton, a música se espalha por todo o ambiente. O ambiente ele é comunitário, né? Ele é um ambiente público. E aí, para escutar a música, normalmente eu vou colocando a minha voz longe, mas deixo o microfone bem perto, que fica um volume bem baixinho. Mas nesse momento eu tô tranquila aqui, dá pra escutar uma musiquinha no volume mediano. E olha, hoje nós temos a querida Samanta Bozola, que vai estar aqui compartilhando sua história conosco, né? Sua história, sua trajetória, vai estar compartilhando sua luz, a sua paixão pelo movimento e pelo Pilates. E aí a gente vai estar aqui escutando ela, que é a minha estrela do dia. Veterana. Vamos embora, então. Vamos lá chamá-la. Vou começar aqui. Baixar nossa musiquinha, que já está acabando. Obrigada por estarem aqui, tá, pessoal? Se puderem encaminhar aí a live para que mais pessoas venham acompanhar a gente. Maravilha. Estamos aqui. Última semana, né? De Chá com Joe, temporada novembro. Vamos lá, Sassá. Vou te chamar, tá bem? Vamos lá. Alô, Oiê! Tudo bom, Vã? Tudo, amor, e você? Tudo ótimo. Deixa eu dar uma ajustada aqui, que eu não sabia Fica como que ia sair. Fica tranquila. Eu fiquei aparecendo meu corpo inteiro aí. Eu não sabia onde botar minhas pernas, meus braços. Mas aí quando você aparece, eu fico mais no close do rosto. Ah, então, eu já estava super assim, na cara do celular. Eu falei, opa, né? Não dá. Ainda bem que eu passei um reboque, assim ninguém assusta, né? Olha que eu não tive nenhuma chance de passar um reboque, então hoje vai na cara limpa mesmo. De vez em quando vocês têm que me aturar assim, tem dia que eu tô mais bonitinha, tem dia que eu tô toda assanhada. Olha, essa é a vida real de quem tá todo dia aqui. Eu não tô só uma vez, eu tô todos os dias, não dá pra todo fazer. dia. Bronca, rapaz. Não, o cabelo foi shampoo seco mesmo hoje. Mas eu falei, não é todo dia que eu tô aqui, né? Então tem que dar um trato. Oh, coisa linda. Olha, Sassá, deixa eu te agradecer por teu tempinho, né? Por tua luz, por teu sorriso, por tudo que tu faz em prol do movimento, em prol de fazer as pessoas se moverem, em prol do Pilates.
seja a linha que tu acredita, tu estás aqui e sabe que, qual é a minha defesa, né? Eu defendo um movimento de qualidade, eu defendo a união, eu defendo paz. Então, eu eu queria muito assim agradecer por tu ter aceito, porque eu costumo dizer que não é todo mundo, não é para todo mundo, né? E olha, a Vivi aí entrou e a Vivi foi a minha segunda pessoa, vê que coisa linda, lá naquela confiança, lá no início, a segunda live de junho, que a primeira foi Lara, a primeira comigo, depois Lara, aí depois a Vivi, vê que coisa linda, né? E agora a gente está encerrando a temporada de novembro, tanto tempo depois, mais de 100 lives depois, e tu estás aqui conosco, né? Então, assim, é toda uma teia, é toda uma rede maravilhosa, e eu sou encantada, sou completamente apaixonada pelas pessoas que têm essa pregação e essa mesma vibe. Então, obrigada, viu? Imagina, Van, eu que agradeço muito, me sinto honrada de estar aqui, já falei isso pelo WhatsApp, pelo direct, mas assim, para mim é realmente muito gratificante estar vivendo esse momento, porque estou acompanhando desde o começo, né, o projeto do Chá com Joy, estou desde o comecinho acompanhando as lives, nem sempre eu consigo acompanhar ao vivo, mas sempre me esforçando para acompanhar ao vivo, que os horários também para mim eram muito bons, então eu conseguia, mas também quando não dava, sem problemas, né, tá tudo Sim. bem, assisto depois, ficando salva 24 horas. E ainda mais agora com as lives salvas no YouTube, né? Sim. Então dá para reassistir, dá para continuar acompanhando também aqueles colegas de profissão que a gente não conseguiu assistir também, mesmo com a live salva por 24 horas. Então é uma honra muito grande. E ainda mais assim, no meio de tanta gente que eu super admiro. Então, desde o comecinho, eu vi tem muita gente que passou por aqui, gente que eu conheço pessoalmente, gente que não conheço, mas que acompanha o trabalho pela rede social, desde Facebook, enfim, blogs, e assim, pessoas que eu realmente admiro. E aí, quando você me convidou para estar aqui, me senti extremamente honrada. Falo isso e repito de boca cheia como que é muito feliz para mim esse momento aqui hoje. Que coisa boa, Sassá. Sabe o que é o mais engraçado? Deixa eu te contar um segredo. Tem uma pessoa muito especial na nossa vida do Pilatzone, que o apelido dela é Sassá. E ela foi entrevistada alguns dias atrás, uns 10 dias talvez, Sabrina Ruda. E como o nome dela é Sabrina, eu sempre tive problema de memorizar que tu não era Sabrina, entendeu? Mas olha, normal. eu vou chamar Sassá de Sabrina, eu vou fazer besteira. Não, mas eu tô acostumada se você me chamar de Sabrina, porque muitas pessoas erram o meu nome desde criança, me chamam de Sabrina. E olha que eu conheci uma Sabrina, e ela me disse que as pessoas confundem, chamam ela de Samantha. Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É Sassá, tá tudo certo. A gente tem que fazer um brinde aqui ao seu... brinde! Um brinde, tchim-tchim. Hoje eu tô de chá mesmo. Hoje eu tô de chá mesmo. Tô. Eu geralmente tomo café, mas hoje eu escolhi chá também para fazer jus ao nome, né? E para eu tomar o chá também nessa caneca aqui que eu ganhei de uma aluna minha. Certo. Tem só aqui a inicial, é um par de canecas com a inicial do meu nome e do Rodrigo, do meu marido, que eu ganhei dessa aluna quando eu me mudei aqui para São Paulo. E, na verdade, não é só uma caneca, mas eu ganhei a caneca de uma aluna que não gostava de atividade física, que foi por recomendação médica buscar o Pilates, né? Ela estava na menopausa, então o médico insistiu que ela buscasse atividade, ela relutou e ela buscou o Pilates. E na primeira aula já foi muito assim, tipo, olha, não gosto de exercício, já tô te avisando, professora, não é o que eu gosto, não é minha vibe, me passa o que você tem que passar e tá tudo certo. Olha. E eu falei, ok. E no fim das contas, as coisas se encaminharam de um jeito em que ela foi tomando gosto, né, por movimento. Então, eu consegui tocar um pouquinho o coração dela através do Pilates e mudar alguma coisa no estilo de vida dela. Então, por isso que a escolha foi essa caneca. Que coisa linda. Obrigada pela troca também. Por pouco eu não fui num café hoje, ó, tá vendo? Olha. E eu geralmente vou de café também.
legal. E me diz uma coisa, Sassá, tu estava falando aí quando tu veio para São Paulo, né? Conta um pouquinho disso, assim, conta um pouquinho como é que tu veio parar nesse mundo, né? Nesse mundo, não no Sim. planeta Terra, mas nesse mundo Ah, Pilates do movimento. bom, aí vamos lá, eu brinco. Na verdade, eu não nasci no Brasil, né? Então, eu nasci na Alemanha. E aí eu brinco com os Olha, meus alunos que eu só nasci, eu fiquei 2 meses e vim para o Brasil. E então eu brinco com os meus alunos que eu nasci na Alemanha para reencarnar o Joseph Pilates e eu fico assustando eles. Ah, vamos fazer um é, Hamburg agora! Umas coisas assim, que loucura, que coisa boa, olha, não sabia disso. né? Pois é, eu sou importada. É verdade, tá vendo? Né? Então, mas isso é só brincadeira minha, né? Claro, claro. Aí, bom, o meu universo do movimento começou com 3 anos de idade, entrando no balé. Minha mãe me colocou para dançar, então eu não sei o que é a vida sem movimento. Né? Desde os 3 anos de idade, no balé, depois veio o sapateado, veio jazz, flamenco, dança do ventre. Junto com isso também eu estudava música, toquei piano, 7 anos, então tem toda uma formação clássica aí que foi minha mãe que, Claro. né, que desejava e ela gostava. E eu, infelizmente, naquele momento aborrecente, rebelde, eu acabei saindo desse universo da dança, mas nunca deixei de ficar em movimento. Então, fui à academia, comecei a fazer outras coisas. E foi assim a minha fase de abstinência, na verdade, daquilo que eu realmente gostava, mas que eu não sabia. E talvez a saída, né, da dança fosse algo que depois fosse me fazer ter esse reconhecimento, que naquele momento eu não tinha maturidade para saber, né? E, bom, e eu morava em Campinas, né? Minha mãe, Ah, sou de Campinas, esqueci de falar isso, né? tudo bem. E, e então, fui entrar na faculdade de educação física, foi meio que por acaso, na verdade eu não sabia o que eu queria da vida. E eu prestei assim, atirei para todo lado. Vou prestar engenharia ambiental, vou prestar isso, vou prestar aquilo. E no fim caí na educação física. E foi excelente, porque a educação física foi o que me resgatou, né, para esse universo do movimento, para as coisas que eu realmente gosto, me interesso, né? E me lembro logo no começo da faculdade, a gente, na disciplina de Fundamentos das Atividades Expressivas, fazendo tipo uma oficina de método Laban e aquela coisa de você explorar os planos e vai... E aquilo, assim, não era todo mundo que se identificava, mas eu me identifiquei, mas eu não tinha noção de que isso poderia depois virar um Pilates na minha vida, Exatamente. né? É. O E Joseph Pilates teve uma linha aí do tempo dele que cruza com o Rudolf Laban, né? Foi bastante sim, influente. sim, bastante. Se você vê até as linhas de pensamento do Laban, você fala, nossa, o Joseph Pilates falava isso e o Laban também. Então, Sim, sim, você vê que tem uma influência muito forte. Quem vai estudar vai perceber que tem. sim. E aí, o Pilates, bom, na época, eu, na faculdade, não sabia o que era Pilates, nem sabia que existia. Apesar de que a minha mãe fazia aulas de Pilates, mas eu não Olha, sabia do que se tratava. Era claro. muito assim, minha mãe tem várias patologias, tem as dores dela, e quando ela falava de Pilates, na minha cabeça era alguma coisa muito... Ah, tá fazendo Fisioterapêutica. uma fisio. Então, não dava tanta atenção. Aham. Até que uma amiga minha, chamada Érica, que eu vou chamar ela aqui de balé, eu esqueço que o nome dela é Érica, que é o nosso apelido da faculdade. Ah, Ela estava fazendo uma formação no método Pilates, pela CGPA, e ela tinha alguns acessórios na casa dela, entre eles um Magic Circle. E um dia, lá no apartamento dela, ela mostrando as coisas pra gente, a gente olhando, o que que é isso? Aí um olha, dos meninos com o Magic Circle fazendo exercício na testa, ele apertou, o Magic Circle escapou, ele bateu na própria cara. Então, meu Deus. foi... Teve história. Ele teve ficou história. marcante, né? Ele ficou marcante, o Lucas. Aham. Ele deu um tapa na própria cara. Então, a minha primeira experiência com Pilates foi ver alguém batendo na própria cara, escapando no Magic Circle. Ai, meu Deus. É.
E depois, através também dessa minha amiga, a Érica, né, que conversando com ela, escolhi fazer a formação no Método Pilates em 2011, ainda uma formação pequena, eu ainda não tinha noção de toda a proporção que era essas formações, né, tudo que existia, por mais que ela tivesse feito uma formação completa, grande. A minha formação foi pequena, mas eu não tinha ideia. Tipo, para mim, todos estavam inscritos ali. Formação completa, formação completa. Então, você não tinha muita ideia. Não se tem essa noção, é verdade. Né? E na época da educação física, eu estava trabalhando na área de musculação, estava trabalhando com ginástica laboral, recreação infantil, aulas de ginástica, fitness. E não estava me satisfazendo ficar ali em São Carlos. Eu estava insatisfeita com a minha situação profissional, resolvi buscar alguma coisa que fosse reacender ali a chama. E aí, quando eu fui fazer o curso de Pilates, eu me encantei muito. Mesmo que fosse uma formação pequenininha, aquilo já me abriu os olhos, eu já me encantei. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, não quero outra coisa. Né? É isso que eu quero. E fiz a formação, então, em Campinas, a minha primeira formação, e voltei a morar em Campinas no mesmo ano, que foi 2011, e trabalhava numa franquia. E, deixa eu ver, eu anotei aqui as coisas para eu não me perder na minha linha de palavras, uma né? franquia na área de ginásio, de Pilates. Tá. Era um estúdio, uma rede grande que tinha estúdios em Campinas, vários estúdios em Campinas e nas cidades da região. Certo. E daí eu comecei a trabalhar com o Método Pilates num estúdio que era dessa franquia que tinha acabado de abrir. Era um estúdio novinho, eu era a professora que ia ficar lá todos os dias, à tarde e à noite, né? Tinha outras professoras também. Depois o estúdio super cresceu, chegou a ter 9 professoras, né, no estúdio. E os donos não eram da área, eles eram alunos do estúdio, de outra unidade, que resolveram abrir ali perto da casa deles. Então, foi uma experiência diferente. Meus superiores diretos, assim, digamos, os chefes não eram profissionais da área. Sim. E aí um dia, mais ou menos um ano depois, quase um ano depois, eu fui para Ribeirão Preto, onde mora essa minha amiga, a Valé, e eu fui fazer uma aula com ela. E logo no comecinho da aula dela, eu já percebi que tinha alguma coisa ali que estava diferente. Eu falei, opa, ela me passou um 100 de um jeito que é diferente do que eu aprendi. E assim foi, né? Aí eu fui percebendo algumas diferenças, mas fui tentando absorver as informações que ela ia me passando e fui tentando reproduzir, né? E aí no final da aula, a gente numa conversa, ela me perguntou como é que eu trabalhava, eu contei. Aí ela assim, tá... Aí eu olhei, tem alguma coisa que ela não quer me falar. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela me convenceu, a gente foi no Pilates Leader Program. Foi foi o primeiro evento que eu... Foi na Argentina ainda? Participei. Não, aqui no Brasil. O que a G e a Vivi... Sim. O daqui do Brasil. Tá. O que a G e a Vivi trouxeram. E a minha amiga estava indo lá para traduzir a Ana Álvares, que é maravilhosa, inclusive, inesquecível para mim o workshop da Ana Álvares. E ali naquele momento, diante de tantos profissionais, tantas linhas de pensamento, eu me vi diante de uma situação que eu falei, nossa, eu não sei o que é Pilates, eu acho que eu tenho que realmente estudar muito mais do que eu imaginava, né? Não é aquilo, não é aquela caixinha ali que eu tinha, que eu estava achando que era aquele. Sim. Então, comecei a me envolver cada vez mais em tentar estudar em blogs, né, também, que eu acompanhava a G e a Vivi pelo blog Trabalhando com Pilates, eu acompanhava a Silva Gomes, acompanhava vários profissionais que colocavam conteúdos de qualidade em blogs. Claro. Comecei a fazer os cursos de workshop, e também sempre frequentando o PLP, que eu trabalhei também de staff, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais maravilhosos, né, nessa época, nas 3 edições que eu fui
duas com a G e a Vivi ainda à frente da organização, e depois sem elas, mas em todas elas tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, sejam eles os palestrantes, os ministrantes, como também as pessoas que estavam ali envolvidas, né, nos staffs e de participantes mesmo, né, de congressistas. E aí, no meio disso, né, fui fazendo vários cursos. E o meu marido, na verdade, ele é também profissional de educação física, a gente se conheceu na faculdade, ele é daqui de São Paulo. E aí eu morando em Campinas, ele morando aqui em São Paulo, aí a gente resolveu juntar, né, as escovas de dente e ele é concursado, então quem se muda é quem é autônomo. Aí eu vim para São Paulo, foi na verdade por motivos de casamento, né? E ao vir para São Paulo, eu me vi na situação onde achava muito importante fazer uma nova formação no método Pilates. Eu achava que eu não podia me resumir em uma formação e vários pequenos cursos, né? Sim. Eu achava que tinha que ter mais uma formação, pelo menos. E foi aí que eu entrei em contato com não sei como que eu tinha o telefone da G, mas eu tinha o telefone da G, entrei em contato com ela e comecei a minha formação em 2014, né, pela TC, e busquei justamente o respaldo de qualidade, né, então eu vi então é um curso com os padrões do PMA, do Pilates Method Alliance, então mesmo que não seja um curso clássico, né, da formação clássica, que aliás eu trabalhei também no estúdio de clássico, e foi bem por acaso, foi muito engraçada a forma que eu entrei nesse estúdio, porque quando eu fui no PLP, eu vendo aquilo tudo que existia, eu falei, não, eu preciso procurar alguns lugares para eu fazer aula, eu tenho que conhecer mais coisas. E eu comecei a ir em alguns estúdios na região da minha casa para fazer aulas com professores, mas assim, eu queria pagar para alguém fazer aula. Só que não era assim tão simples. Por exemplo, a primeira aula que eu fui fazer, a professora me recebeu. Eu falei, eu sou professora de Pilates, estou procurando um lugar para treinar, né, perto da minha casa. Então já que você é professora, eu vou cuidar desse meu aluno aqui e eu vou te falar os exercícios. E ela me deixou no Cadillac fazendo a série de leg springs inteirinha. Ai, meu Deus. Aí eu falei, tá bom, né? Então ela não quer me dar aula. Aí me falaram assim, não, Samantha, você não pode falar que você é professora de Pilates. Eu falei, mas por que? Enfim, fui num outro lugar e quando a professora me perguntou, o que você faz? Na hora me veio essa palavra, essa dica, esse conselho de alguns colegas. E eu falei, gente, o que eu falo? Não sei. Eu inventei que eu era professora de uma escola num bairro bem longe dali. Nossa. Aí a outra aluna que estava ali no lugar, ela falou, meu filho estuda lá. Eu, droga. Não acredito nisso. Eu falei, não pode falar essas coisas. Não deu certo. Não dá certo, mentira, não dá certo. Perna curtíssima. Exato. E aí, eu compartilhava também muito isso com uma outra colega do mesmo estúdio que eu trabalhava. E ela me falou de um outro estúdio que ela tinha conhecido. Ela falou, nossa, Sá, é tudo diferente lá, vai lá para conhecer. E eu fui. E eu entrei numa aula de match, então é uma sala tinha acho que 5 wall units. E aí ali nessa aula mesclava os exercícios de match mesmo com as possibilidades também no wall unit. Terminou a aula, a professora veio me perguntar, e aí, o que você achou e tal? Eu falei, então, na verdade eu sou professora, eu vim para conhecer, uma amiga minha falou, e eu tô procurando um lugar para treinar. E aí ela falou, juro, eu tô precisando de professor, você não quer vir trabalhar comigo? Meu Deus! Eu falei, nossa, sim? É assim. Eu falei, então tá bom, eu vou. Aí chegou na segunda-feira, aí chegou na segunda-feira, eu achei que eu ia, sei lá, observar as aulas dela. Sim. Não, eu vou treinar. E ela me colocou para fazer umas 4, 5 aulas. Nossa. E ao final dessas 4, 5 aulas, eu dei minha aula. Entendi. E assim foi ao longo de alguns meses. Eu fazia aula 7, 9 e 11 da manhã, 8 e 10 eu dava aula. E aos poucos ela foi passando os alunos para mim, eu fui deixando de ficar só no treino. Mas assim,
foi o lugar onde eu consegui colocar uma regularidade de treinos para mim. Claro. Então, 7 horas da manhã, geralmente, eu praticava. E se tivesse algum aluno, que daí eu comecei a atender um personal às 7, aí depois eu fazia aula das 11, né? Então, ou das 8. Então, foi muito bom, porque eu comecei a treinar, que é muito importante, e foi o que me possibilitou também conhecer mais as sequências, né? Sequência de Reformer. E aquilo com certeza enriqueceu bastante a minha forma de entender o método Pilates, antes de fazer também a minha nova formação, né? Mesmo que eu já tivesse vários cursos, e aquela vivência foi muito importante. Claro. E aí chegou na TC Pilates, né? Eu comecei a minha segunda formação no método e assim consegui estreitar os meus laços com as meninas da TC, né? A G e a Vivi, e elas me chamaram para trabalhar, acho que foi em março, que na verdade eu fui para substituir uma professora, né? Eu estava concluindo a formação e elas me chamaram para substituir uma professora que estava viajando, e essa professora voltou machucada e eu acabei ficando no lugar dela. A conspiração do universo, né, Sassá? Exatamente. Acabei caindo no meio das pessoas que eu admirava, não sei se foi por acaso, se fui eu que mexi meus pauzinhos, mas acabei caindo lá. E até nesse ano que eu vim para São Paulo, eu cheguei a trabalhar em 5 lugares diferentes, né? Até eu me adaptar aqui, conhecer São Paulo, que eu não tinha ideia de como seria. Então eu trabalhei primeiro num lugar bem pertinho do Ibirapuera. Eu tô aqui na zona norte de São Paulo, é bem distante. E trabalhei também na Vila Maria, um outro bairro assim que não tinha nada a ver. E aí aos poucos foram surgindo oportunidades nas redondezas da minha casa. Fui concentrando, e a TC Pilates também aqui pertinho de mim. Então, caiu como uma luva, né? Ah, que delícia. Tome seu chazinho. Toma um golinho do seu chazinho. Vou tomar um chazinho. Senão você vai tomar um iced tea. E eu não paro de falar se eu não sou interrompida, tá? Pode me interromper. Estou aqui para te ouvir, Sassá. Tu é uma querida, todo mundo que te conhece. Adora essa tua energia, esse teu sorriso sempre. Então, assim, nada do que tu vem conseguindo é à toa, é por conta dessa tua alma vibrante mesmo, sabe? Então, assim, hoje teu ritual, por exemplo, é basicamente entre os teus workshops e cursos e a TC com os atendimentos regulares. Tu estás só na TC hoje, nos atendimentos? Tô só na TC. Então, ainda em 2015, eu transitei em 5 lugares, e aí quando foi o finzinho do ano, G e Vivi me convidaram para ficar só na TC, e foi quando eu comecei a desenvolver também o curso da metodologia Flowwheel. Foi a convite da G e da Vivi, a G que conhecia, né, esse aparelho, que, enfim, eu uso ele, inclusive, para sustentar aqui o celular agora neste momento. Eu vou mostrar para quem não conhece, ó. É nada. Olha porque só. se eu coloquei o tripé, só que se eu soltar, ele vai acontecer isso aqui. Então, ele só quer ficar na horizontal, o tripé. Exato. Aí eu então, uso a minha rodinha. Ele é multiuso, não é? Multiuso, é 1001 utilidades, ó. Deixa eu acomodar aqui de novo. Pronto. Veja que maravilha. Né? Então, assim, o Pilates me abriu as portas, na verdade, para esse curso que eu dou. Né? Mas não é um curso de Pilates. Claro. Né? Então, nesse curso eu também trago elementos de outras técnicas, de treinamento funcional, de ginástica, de um pouco das minhas inspirações pelo Garuda, yoga, enfim, outras práticas, tá? Claro. Mas não é um curso de Pilates, eu sempre reforço isso. É muito importante, né? Em tempos de hoje é tão lindo da tua parte saber dar nome às coisas, né? Exato. Tanto é que o aparelho, o nome dele é Yoga Wheel, foi desenvolvido por mestres de yoga, e eu sempre começo os cursos falando isso. Então, eu nunca chamo de roda de Pilates, que é um dos nomes que as pessoas às vezes usam. Eu gosto de falar o nome em respeito a quem criou, né? Sim. Assim como eu não gosto que fala, Pilates é só alongamento. Exatamente. Não é. Fisioterapia é só massagem. A gente também fica danado com isso. Né? Sim. Então, exatamente, é bonito. Então eu gosto disso. E me diz uma coisa, Sassá.
Dentro do Pilates, a gente já volta aí no Flow Wheel também. Que até a Marjorie fez um comentário lá no iníciozinho, bem engraçado, ela disse que te chama de Hot Não Wheels, consegui né? ler. Ela me chama, um monte de gente, meus alunos começaram a me chamar de Hot Wheels. O pessoal é muito sacana, né? O pessoal é. E a Marjorie, qual Marjorie? Peraí, eu não consegui acompanhar as mensagens. Foi lá em cima, foi lá em cima. Ai, a Má tá aí, beijo, Má. E aí, o que acontece? Menina, eu fico toda recatada quando eu tô num lugar muito silencioso. Deixa eu te mostrar, porque tu estás aí, tô com a inveja que tu tá podendo dar maior gargalhada, e eu fico... Ai. O lugar não tem Sim. absolutamente ninguém. Só que se tiver uma pessoa naquele corredor ali, eu vou ser a louca, entende? Gritando. Aí, eu não sei se tem alguém. É tipo um coworking, né? Um espaço assim coletivo. Então eu tenho que ser, aí eu que sou uma pessoa discreta. Eu que sou uma pessoa super expansiva, eu sou assim, barulhenta, entende? Eu tenho que ser a pessoa assim calma, serena, tomando chá. Eu imagino o quanto é difícil, porque eu também sou toda assim. Aí às vezes o meu sorriso, ele é só um sorriso sem som. Sabe aquela gargalhada sem som? Aí quando eu saio eu tenho que gritar na rua, porque eu quero rir e tem que ser um riso assim. Eu entendo você. É muito contido isso, pô. Eu sou expansiva. É difícil se conter, né? Então não fica pensando que tu tá dando aí altas gargalhadas. Ai, como Vanessa é abusada. Não, Vanessa tá se contendo, porque o ambiente está silencioso, entendeu? Não, normal. É que eu tô em casa, então eu posso dar a risada que eu quiser. Aproveite pela gente, então. Sim. Mas, brincadeiras à parte, diz pra mim assim, sabe? Tu já me falou o que é que te influenciou no movimento, né? Sim. O que te move com o Pilates em si? E aí já não tem muito a ver com é a linha. Já não se trata de linha aqui, tá? Tu já falou de Joseph, tu já falou das influências que Joseph teve também. Tu já falou dos teus movimentos, da influência que tu teve com a arte em geral do movimento, né? Quando tu era mais nova. Então, assim, o que é que te move no Pilates? Que inclusive pode ter te influenciado a ser feliz com uma outra associação de técnica de movimento que foi inspirada, enfim. Mas o que te move no Pilates? Bom, Pilates makes me happy. Realmente, o Pilates ele entrou na minha vida como um resgate realmente daquilo que eu gosto, que eu realmente amo, que é o movimento. Eu não me vejo sem movimento. E as poucas vezes que eu me vi sem movimento, vieram problemas. Vieram problemas. E até uma dessas vezes eu estava toda desesperada e acabei compartilhando com a Adri, com a Adriana Caldebella. Eu tô assim, eu tô assado, eu tenho que passar por isso, por aquilo. Ela olhou para mim, cadê o Pilates? E foi a época que eu estava com abstinência de movimento. Eu falei, cadê o Pilates? Bora, vamos lá. Return to Life through Contrology. Então, peguei, comecei a praticar de novo. Na época da minha formação aqui na TC, eu praticava, né? É uma das orientações. Leia o livro, né? Sim. E pratique o match. E eu fazia religiosamente 3 vezes por semana a prática de match. Os outros 2 dias, na época, eu fazia os aparelhos. E hoje em dia, assim, hoje, por exemplo, vai terminar a live, eu vou prender meu cabelo e eu vou descer para fazer o meu match. É o que eu tenho tempo hoje, eu vou fazer meu match. E eu tenho que repassar minha aula de garuda que eu vou dar hoje à noite, mas é outra história. Lógico. Então, sim, vai rolar o meu treino, sim. E é uma coisa que outros profissionais que já passaram aqui, é inadmissível não ter um movimento para quem trabalha com isso. A gente tem que estar em movimento, tem que aplicar realmente aquilo que a gente vive, você tem que viver, né, aquilo que você tá divulgando. Você tem que estar dentro
Da da sua essência, própria do essência, sentimento, né? no seu propósito, né? E hoje, assim, quando eu falo, quando você me perguntar o que me move, teve um dia que eu sou uma pessoa expansiva, eu tô sempre dando risada, eu tô alegre. Tem até uma aluna que me falou uma vez assim, ai, quando eu te conheci eu te achava tão feliz. Nossa, parece um comentário, né? Irritado. Ela ficou meio assim, tipo, nossa, muito feliz. Ai, é Mas demais, hoje né? em dia, demais, mas hoje em dia ela adora, ela sabe que é o meu jeito. E, e aí teve uma vez numa das reuniões, e aí um pouco disso que eu tento transmitir, como que o movimento pode te trazer alegria, ele vai te trazer até outras pessoas já falaram, a cura pelo movimento, mas é uma cura não só física, né? É uma cura também emocional, mental, espiritual. E teve uma vez, até indo de encontro com essa ideia, uma vez estávamos numa reunião, eu, G, Vivi e o Leandro, marido da G, sobre outros assuntos, e o Leandro falou uma frase, ele falou assim, o que as pessoas querem, o que as pessoas buscam? As pessoas precisam, e o que elas precisam? Elas precisam dormir, elas precisam comer, as pessoas querem fazer sexo, nada disso a gente vai dar exatamente para elas, certo? Mas as pessoas querem se divertir. E isso a gente pode dar para elas. Através do movimento, a gente pode levar a diversão, né? E eu acho que realmente, se não tiver sendo prazeroso, não faz sentido. Por que você vai fazer alguma coisa que não te traz prazer? E nós ainda temos o privilégio de trabalhar com alguma coisa que a gente ama, né? E não é todo mundo que tem isso, infelizmente. Sim. Então, imagina aquela pessoa que não gosta do trabalho dela, está insatisfeita com alguma coisa, ela vai estar tão carregada e a gente pode levar ali uma horinha, né, de alegria para essa pessoa, então, através do movimento, né, e isso pode depois florescer em outros aspectos na vida dela. Então, é a questão de levar realmente a felicidade. Então, e o movimento ele pode te dar caminhos para encontrar essa felicidade. E assim, a gente não tem ideia do nosso poder, né, em relação a isso. E eu me lembro de uma vez que fui dar aula para uma moça, lá naquele primeiro estúdio que eu trabalhei em Campinas, e ela era uma reposição, eu não conhecia ela, e me passaram a informação de que ela era muito tensa. Aí, na época, eu tinha feito um curso de liberação miofascial quadrante superior papal. Eu falei, nossa, eu vou passar esses exercícios para ela. E aí, na hora que eu comecei, eu coloquei ela deitada em cima do rolo e ela começou a fazer a mobilização de coluna na ponte, shoulder bridge. Ela começou a chorar. E aí eu falei, mas, tipo, porque, tipo... A sorte é que estávamos sozinhas em sala, então eu fui conseguindo conversar com ela. Mas ela sentia dor. Eu falei, mas como assim ela sente dor? Mas não era o físico transparecendo alguma coisa que tinha ali no emocional dela e que naquela época eu também não tinha maturidade para entender isso. E realmente você ir estudando e vivendo, né, compartilhando as informações entre outros profissionais, vai te fazendo chegar nessas pecinhas, né, para entender. Então, é isso. Então, hoje eu tenho a noção de que com aquela moça e com tantas outras pessoas que já vieram na minha mão e tantas outras que vão vir fazer aulas comigo, eu posso levar um caminho de felicidade. Eu posso ensinar alguma coisa através do movimento que não se resume em movimento, né? Não é só um movimento por si só. Sim. Hoje tu dá... É uma missão muito linda, né? Porque, assim, não são poucas as aulas que a gente dá, né? Tipo, dentro do universo instrutor de Pilates... E se eu sair do instrutor de Pilates, se eu for só educador físico, fisioterapeuta, o próprio dançarino, enfim, quando eu olho para esses profissionais que são a maioria que a gente tem conversado por aqui, nossa, como são muitas horas, não é nenhum tipo de trabalho, horário comercial, 8 às 6, final de semana livre, né? É muito puxado, são horas muito cedo pela manhã, que é a hora da busca, né, do público, são horas muito tardes à noite, finais de semana. Ontem a gente estava falando com a Carla Oliva dos Estados Unidos,
brasileira, mas residindo nos Estados Unidos, em Filadélfia, e ela atende dia de domingo porque é bombado. O meu professor Brett Howard, ele, no meio do curso, eles começavam o curso à tarde, porque o público buscava os serviços de aula dele no domingo pela manhã. Super comum em New Jersey e Nova York, né? Então, eu ficava impressionada, sabe? Então, de cada cidade, cada qual, né, suas formas, mas é muito desgastante, né? É muito puxado. Então tem que ter esse amor, tem que ter essa vontade de trazer felicidade para o outro, de transformá-lo, não é? Porque senão ninguém dá conta, não. E para a gente conseguir também aguentar toda essa rotina e realmente transmitir a essência do método, você tem que estar bem, né? Você tem que estar... como é que você vai transmitir alguma coisa que não é o que você sente? Então, até eu não lembro quem que foi que falou, eu acho que foi a G que falou alguma coisa sobre em cada aula, cada perfil de alunos que a gente tem, né? A gente meio que encarna um personagem e tal. Sim. Tem aquelas pessoas que são mais focadas, que querem treino e tal, nós que trabalhamos em grupo. Mas em todos os grupos, independente da característica, eu tô sempre fazendo alguma piadinha, alguma coisa, para justamente tentar deixar leve, sabe? Sim. E o dia que eu não faço alguma coisa que seja engraçada, alguma coisa assim, para dar esse respiro, as pessoas olham, elas falam, aconteceu alguma coisa com você hoje. Exatamente. E as pessoas percebem também. Então, nós realmente temos que estar muito bem, né? Para levar esse bem também para elas. E é isso que nos interessa. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, né? Eu passei um ano estagiando num banco. Eu era a mocinha ali do Posso Ajudar, no caixa eletrônico. Salvando a vida de muita gente. E assim, ali naquele momento, e eu ficava no horário da manhã, que era o horário que tinha mais velhinhos, né? Chegando no banco. E eu já, naquele um ano que eu fiquei no banco, eu percebi que não era aquilo que eu queria, mas ajudar aqueles velhinhos que estavam... A minha missão no caixa eletrônico era reter os clientes no caixa eletrônico para aliviar o caixa interno, né? E só que os velhinhos não sabiam usar o caixa eletrônico, então eu ficava lá, eu ensinava, por mais que eles apareciam uma vez por mês, eles não aprendiam, mas eu queria ensinar, Teve alguns que conseguiram aprender a fazer o saque, a ver o saldo ali no finalzinho. Sim. Então, não importa quanto tempo você vai levar para conseguir fazer que a pessoa realmente aprenda uma técnica, entendeu? Não importa em que momento vai chegar na técnica, mas ela se sentiu... ela sentiu que ela recebeu atenção, que ela foi cuidada, que tinha alguém preocupada com ela. E eu vi que era isso que eu queria trabalhar. Então, trabalhando no caixa eletrônico do banco, eu vi que o que eu queria era cuidar de pessoas. Não sabia exatamente o quê. Então, e o Pilates, o que me move dentro do Pilates é essa possibilidade de cuidar, levando momentos felizes. Tentar levar momentos felizes. Dentro de algo que tu adora, que é o movimento, né? Exato, né? Massa. Sassá, exatamente isso. Tu estava falando sobre a gente tá bem, né? A gente tá equilibrado, a gente tá bem. Uma vez que isso aqui, toda essa conversa, ela tem como objetivo, e tu sabe disso melhor do que qualquer pessoa, porque tu acompanha bastante, é formar essa grande árvore de inspiração, né? Então a gente pega um pouquinho de um, com um pouquinho do outro, com um insight aqui de um, com a alma do outro, com um pedaço. É um grande complexo, assim, e ontem eu disse, pelo menos aqui em Portugal é outono, né? Então as árvores estão peladinhas, então isso é como se vocês estivessem preenchendo essa árvore, deixando ela bem verdinha. Mas me diz uma coisa. Me veio agora uma pergunta, o que tu recomendaria pra gente, né, que trabalha com Pilates, trabalha com movimento, né? Tu trabalha com mais do que só o Pilates, tu trabalha com outras técnicas, com outras linhas de movimento, tu trabalha com garuda, tu trabalha com flow wheel, tu trabalha com, enfim, tu tem outras experiências de movimento também. O que tu usa como artifício
para te deixar bem sempre, além do Pilates mesmo? Assim, o que que tu costuma fazer na tua rotina geral? Para te deixar bem, como sugestão para essas pessoas que têm esse ritmo também alucinante, sabe? O que fazer, como fazer, é o que? É só no movimento? Tem a ver com outras questões também, sabe? A meditação. Meditação é uma prática que eu até tinha uma dificuldade de fazer com regularidade, hoje em dia consigo. Até aqui atrás está o meu cantinho, que tem algumas coisinhas que eu uso, né? Então aqui tenho o meu incensário, minhas pedrinhas. Geralmente, quando eu vou fazer a meditação, eu pego eles, faço meditações guiadas. E a meditação, ela me ajuda até a me compreender melhor. Depois, quando eu vou para o movimento, sabe, você faz os links, né? Então, por exemplo, eu tive um problema de coluna, né? Nossa, eu fiquei observando nas lives quantas pessoas passaram aqui também tem alguma coisa, né? Algum problema. Entraram no Pilates por causa de algum problema, muitas normalmente. entraram. E quando eu estava numa fase difícil, eu travei as minhas costas, e aí conversando com a físio que estava me atendendo, ela me passou, né, alguns movimentos de flexão de coluna, e a gente conversando, cada vez que eu encontro essa físio também, a gente vai fazendo nas nossas conversas, eu consigo fazer os links e entender um pouco melhor. Então, eu precisava da flexão da coluna para me trazer uma aceitação ali de um momento. E eu precisava me dobrar, eu precisava me aceitar aquilo ali. Então, tá bom, agora fez sentido aquilo. Que coisa, né? Tá, as coisas vão fazendo sentido. Então, os exercícios, aí a Vivi me passou alguns exercícios que ela aprendeu. Num outro congresso, eu fiz os exercícios que a fisioterapeuta me passou e eu fiz praticando também o meu Mat Pilates, mais o Flow Wheel, mais o Garuda. Fui associando tudo isso com o que eu vinha escutando nas minhas meditações guiadas, que elas me ajudavam a compreender um pouco melhor, fui fazendo esses links. Então, é importante a gente, né, tá sempre se cuidando e eu não consigo deixar de fazer o link com o movimento, né? Ele tá ali inserido na minha vida. Mas a meditação é, para mim, a prática que me ajuda justamente. O próprio movimento, se você for estar concentrado, realmente seguindo os princípios, que não seja no Pilates, mas que você vá praticar um yoga, vai fazer alguma outra coisa, você consegue trazer essa meditação através do movimento, né? Então, o Garuda também, nossa, ele sempre mexe muito com as minhas emoções. Teve uma vez que eu estava... a gente estava numa aula aberta no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, e terminou a aula, uma aula de Garuda. Guardamos os materiais, eu estava meio brigada com o Rodrigo naquela época, e na hora que terminou a aula, começou a vir um monte de sentimento, comecei a chorar, eu fiquei horas chorando, até dar uma lavada, uma liberada, uma lavada, e eu precisava daquilo, né? Sim. E é comum, às vezes, a gente ver as pessoas no movimento, tendo, né, esse tipo de emoção, né? E a gente não sabe de onde vem, e vem do nosso próprio estímulo, né? Exato. Do nosso próprio movimento. A meditação, ela me ajuda muito, Sassá, também, tá? E principalmente eu, assim, olha, eu sempre fui inquieta, agitada, mais acelerada, apesar de conseguir ter bastante controle sobre as situações, mas internamente eu sinto que eu sou um liquidificador, assim, sabe, acelerado. E a meditação, Sim. assim como todas as outras coisas, me ajuda muito, né? E ajuda bastante a focar, a estar presente, né? A entender e compreender cada momento, exatamente tudo isso que tu estava falando, né? E aí, quando a gente consegue associar isso ao movimento, há pessoas que não faço meditação, mas se recolhe num ponto, fica um momento em si, respira, utiliza algumas técnicas, ou faz orações. É esse momento do estar para si, né? E se reconhecer para se encaixar, né? Fazer aquela análise de meu corpo, minha mente, meu espírito, eles estão
harmonia nesse momento. Não está o corpo para um lado, o espírito para o outro, a mente está vagando, as emoções estão à flor da pele, então você fica totalmente desencontrado e a sociedade está muito desencontrada hoje em dia, né? Sim, sim. Isso o tio Joseph já percebia, né, naquela época. Exatamente. Então, e realmente as coisas continuam assim, né? Então ele foi um visionário por identificar que isso tudo estava acontecendo, né? As pessoas... e o ritmo ele é cada vez mais acelerado, né? Quem vive aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma rotina muito louca, que outras pessoas de outras cidades também têm. Estou escutando umas sirenes aí, é isso? Ah, meu filho. Aqui, olha, então. eu tenho de tudo. Às vezes é criança, às vezes é café batendo, às vezes é sirene. Aí eu falei de loucura, da correria, a sirene apareceu. É sonoplastia, rapaz. Você achar que um dia eu tô ficando chique, menino. O negócio vai andando, aí tem até sonoplastia. E que era que eu ia falar? Dessa loucura. Nessa loucura. Então, a gente realmente precisa estar mais centrados e buscar caminhos para a gente, né, estar mais centrados, né? Então, o Pilates, para mim, né, quando eu entrei no Pilates, eu vi que esse era um excelente caminho. E eu muito ansiosa também. Eu lembro na minha primeira formação, o professor falando: Samantha, você é muito ansiosa, você tensiona aqui. Eu olhei para a cara dele, eu falei: quê? Tipo, não nada disso, não. Entendeu? Um desconhecimento. Então, eu passei até por um período de abstinência do meu autoconhecimento e eu já não sabia mais que eu tinha essa característica, né? Ou eu, sei lá, fui desenvolvendo, fui piorando, eu já poderia ter uma tendência, fiquei mais tensa, mais ansiosa. E eu não tinha noção. E é exatamente isso, a gente não sabe. Nós estamos analfabetos sinestésicos, né? E desconectados, então, assim, no geral. Então, realmente é muito importante. Nós temos uma missão muito importante de trazer essa conexão, essa harmonia corpo, mente, espírito, né? Então, o Pilates, eu acho que ele é um caminho que contempla muitas pessoas, né? Que você consegue acessar as pessoas através do Pilates, porque ele vai te trazer um momento ali, ele tem os aparelhos que te ajudam, ou tem o match, você tem vários caminhos dentro do Pilates para conseguir acessar as pessoas. Então, eu acho isso muito positivo. E é assim, o que eu acho que move a maioria de nós profissionais. Eu vejo muitos profissionais que ficam, às vezes, desanimados. Eu já recebi mensagens de alguns seguidores, né? Falo isso com autorização deles. Sim, claro. Mas já recebi mensagens de alguns profissionais que estão, às vezes, desanimados por diversos motivos, entre eles vários desses que a gente falou aqui hoje e até outras coisas que já foram discutidas em outras lives com outros profissionais. Mas é importante que a gente reforce, né, que são momentos de altos e baixos, todos temos, mas temos que buscar realmente a nossa... aquilo que a gente acredita para se reerguer. Então, se eu acredito no Pilates, então vou usar ele para me reerguer. E, por exemplo, dessa vez aí que eu estava com a minha coluna ruim, eu usei o Pilates, eu usei o Garuda, eu usei alguns exercícios que a Vivi me passou no congresso que ela foi do Facial Fitness, eu usei o Flow Wheel, então eu usei tudo aquilo que eu acredito para ajudar a deixar meu corpo bem, e assim a minha mente também fica bem, eu fico em paz de espírito, e é assim que funciona, né? Então, todos nós temos problemas, mas precisamos sempre buscar realmente se encontrar, né? A gente tem que buscar o nosso próprio eu, o nosso, como que eu falo? É o nosso Deus, o nosso eu maior, né? E o movimento é um caminho. O movimento é um caminho. O Pilates... E o Pilates é, assim, para mim, uma das coisas, assim, que não consigo me ver sem, né? Não consigo me ver sem. Seja trabalhando...
o Pilates, ele me foi uma porta também para conhecer outros métodos. Eu não teria conhecido o Garuda se eu não tivesse conhecido o Pilates, né? Então, ele me fez chegar lá. Exato. E juntou todas as pecinhas que te faz feliz e que te faz mover as pessoas também. E tá tudo bem, né? Sim, exato. Exatamente. Sassá, coisa linda. Obrigada, viu? O Instagram daqui a pouco nos corta, daqui a uns 4 minutinhos. Tu acredita? Nossa, já? Pois é, tomamos chá, ó. O chá foi rápido, não foi? Foi rápido, o meu também acabou. O meu já era, o meu já foi. Uma xicrinha só, rapaz. Eu tenho que trazer sempre uma jarrinha e trazer do lado da xícara, porque eu sempre tomo mais que uma. Aí termina a live, o segredo aqui geral. Termina a live, eu tenho que correr, porque eu tomei uma jarra de chá, entendeu? Então é muito diurético. Muito diurético. Agora não, agora tô tranquila, foi só uma xicrinha, tá tudo certo. Mas, ó, Sassá, obrigada de coração por teu compartilhar. Tu inspira aí para todas as pessoas que conhecem o teu trabalho, tu inspira com o movimento, tu mostra que tu também aplica em tu mesma, né? Então a gente não pode mais estar vendendo Pilates e vendendo uma coisa tão boa, tão benéfica e não usar isso. Né? Isso foi muito comum, já não dá mais, a gente tem que usar para saber o que nosso aluno está sentindo, enfim. E para a gente sentir esses benefícios que Joseph tentou dar para a gente, né? Então, exatamente, né? A gente tá tudo propaga. Lá. Tá tudo lá no livro, a gente tem que ler, reler, né? A gente tem que estudar, compartilhar, tem que ir atrás sim de outros profissionais. Então, hoje eu pratico bastante sozinha, mas também quando eu me vejo numa oportunidade de praticar com outra pessoa, não perco essa oportunidade. Então, temos que tá nesse caminho, né? Em busca de estar sempre melhorando, sempre evoluindo. É verdade. Sassá, minha linda, que coisa boa te ter aqui. Obrigada por tuas gargalhadas, ainda que as minhas tenham sido contidas, mas... Faz parte. Mas eu expliquei. E obrigada por tua luz, por tuas dicas, por tuas sugestões, pelo que tu faz, por teu esforço. Obrigada por tudo isso, tá bem? Eu ainda dou uma ligadinha para você depois. Sim, eu que agradeço também você, Eva, por estar encabeçando esse projeto do Chá com Joe, e tá desde junho, né? Desde junho, é bastante tempo, então você está aí se dedicando também horas e horas do seu dia, né, das suas semanas, está sempre levando conteúdo para a gente, então isso também é muito enriquecedor para todos nós, então eu é que agradeço você. Eu sou a maior beneficiada com tudo isso, é uma grande rede. Todos nós, exatamente, essa rede, todo mundo sai ganhando. É verdade, olha... Antes que ele corte a gente, que eu entrei em poucos segundinhos, então eu vou fechar aqui. Obrigada, minha linda, eu vou deixar salva a live. Elas estão um pouquinho atrasadas para chegar no YouTube, mas vai chegar assim que a gente pausar essa temporada de novembro, vai chegar uma bolada lá. Pra gente passar, sem problemas. Pra gente passar o feriado do fim de ano assistindo todo mundo. Todo mundo, final de ano, assistindo Chá com Joy. Exatamente. Olha... Cheiro no coração de cada um que participou aqui, para todo mundo que vai assistir depois. E obrigada, viu, Sassá? Beijão para todo mundo também. E eu que te agradeço. Vamos. Beijo, um cheiro. Um cheiro, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.